Todas as crianças vão acompanhar na mídia. E você abre a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, no capítulo número 5. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. À medida que você for encontrando o texto, puder ficar em pé, fique em pé. E ao final da leitura, permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou em outras traduções, paciência. A perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém também talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ó Deus, estamos diante da Tua santa, bendita, poderosa, eficiente, eficaz, absoluta, suficiente palavra. Precisamos apenas que Teu Espírito Santo nos leve até a Tua presença agora e nos dê a capacidade para ouvir e compreender a Tua palavra. E nos apresente, Senhor, diante de Ti, de forma que possamos estar, ó Deus amado, prostrados aos Teus pés, assentados diante de Ti, para compreendermos aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. E uma vez tendo compreendido, precisamos que esse mesmo Espírito Santo nos capacite a obedecer, a aplicar, a viver a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, não é para que nós decoremos, nem para que aprendamos, nem para que conheçamos, mas é para que vivamos. Nós precisamos aprender a viver a Tua palavra. Por isso precisamos que o Senhor faça nascer em nós a vontade de obedecer, a vontade de praticar, o desejo de fazer com que essa palavra se torne real na nossa vida. E só podemos fazer isso, só conseguiremos isso, se o Teu Espírito Santo fizer essa obra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. É isso que nós te suplicamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sentai-nos. Louvado seja o Senhor por causa da Sua palavra. Imagine você, um prisioneiro condenado à morte, mas que inesperadamente tem sua pena cancelada, porque o filho único e amado do rei decide ser castigado em lugar dele. Então, o prisioneiro, ele está condenado à morte, está prestes a ser executado, mas de repente o filho do rei, que o condenou, resolve tomar o seu lugar, tomar sobre si a pena capital e morrer no lugar desse prisioneiro. Esse prisioneiro, tendo sua pena paga, sai da prisão e não apenas é libertado da prisão, mas quando ele sai daquela
foi justamente condenado, que cometeu um crime pelo qual havia sido condenado e ia pagar com a vida, de repente tem a sua pena paga pelo Filho do Rei, Filho amado, Filho único, herdeiro do trono, e uma vez tendo sido perdoado, ele ainda sai da prisão com honras e é recebido da família real. Esse prisioneiro tem nome, ele se chama Fabiano, Osmar, Jair, Domael, Lucas e todos os que estão. Os prisioneiros somos nós, que estávamos condenados à morte, ao inferno, porque merecíamos isso. Não é porque houve um engano, não é porque alguém nos acusou falsamente, não é porque de repente, simplesmente sem querer, cometemos um ato falho e por isso somos condenados. Não. Eu e você nós seremos condenados ao inferno porque nós merecemos. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, resolve tomar o nosso lugar. E Ele não só recebe em si a justiça de Deus, a justiça do Pai, e o castigo que era nosso, como nos recebe na família de Deus, nos adota e nós passamos então a sermos membros dessa grande família, a família do Rei dos Reis. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Romanos, no capítulo 5, dos versos 1 até o 11, que nós lemos, ele mostra como isso acontece. Esse ato de tornar um condenado justo, de tornar um pecador merecedor da justiça e do castigo em alguém simplesmente justificado. Paulo vai descrever como isso acontece. Ele descreve a transformação do pecador condenado para o salvo redimido e destaca a obra de Cristo como centro de todo esse acontecimento que acontece na vida daqueles que entregam sua vida ao Salvador. Nossa proposta ao olhar para esse texto é, levando em conta que nós estamos buscando uma não conformidade com o mundo. Nosso lema esse ano é: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verso 2, capítulo 12, nessa mesma carta aos Romanos, na qual nós estamos fazendo essa exposição, mas tendo sempre em mente esse nosso desejo de viver uma não conformidade com o mundo. Amém? Dentro dessa proposta, nós vamos entender e buscar compreender essa transformação de mente que nós precisamos para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Então, com essa mentalidade, com essa visão, nós vamos olhar para esse texto, buscar compreender como a obra de Cristo é realizada em nós e que tipo de resposta eu e você precisamos dar a ela. O que eu e você precisamos tomar de decisão nessa noite, o que eu e você precisamos aplicar na nossa vida, o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado ou acrescentado na nossa vida, para que possamos viver de acordo com o propósito de Deus, que é nos justificar e nos reconciliar com Deus. Portanto, nessa noite eu e você meditaremos sobre não nos conformeis com esse mundo, a paz com Deus e a reconciliação em Cristo. Nossa meditação ela vai tomar por base algumas argumentações nossas, porém também acrescentaremos citações de William Barclay, Warren Wiersbe, pastor Hernando Dias Lopes, R.N. Champlin e também alguns comentários da Bíblia de Genebra serão inseridas ao longo da nossa exposição aqui. Esse texto traz para nós 5 aspectos da justificação, dessa paz com Deus e dessa reconciliação em Cristo. Primeiramente, no verso 1, o apóstolo Paulo vai falar da paz com Deus. Depois, no verso 2, ele fala do acesso à graça e esperança. Depois, dos versos 3 a 5, ele vai falar da alegria nas tribulações. Depois, dos versos 6 a 8, ele vai nos falar a respeito do amor incomparável de Deus. E finalmente, nos versos 9 a 11, vai falar sobre
necessário a nossa vida deixar de existir. Aquele que pode simplesmente decidir todo o universo sucumbir instantaneamente. Nós precisamos refazer a paz com Deus. É necessário que todo ser humano se arrependa dos seus pecados para se reconciliar com Deus. Porque nós nascemos pecadores, nós nascemos rebelados contra Deus. Nós já vimos nos 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos que tanto religiosos como não religiosos, pessoas que praticam boas obras e aquelas que não praticam boas obras, pessoas que nasceram debaixo de um ensinamento até bíblico, até judaico ou cristão, ainda assim são pecadores e precisam da glória de Deus. O fato de ter religião, o fato de ter conhecimento da palavra, o fato de conhecer a lei, o fato de ter cumprido alguns protocolos religiosos, como a circuncisão, o batismo ou coisa e tal, não faz de nós uma pessoa melhor que Deus. Nós já vimos isso. Nós já aprendemos que todos precisam não ter as marcas do corpo de Abraão, mas nós precisamos ter a fé de Abraão, porque é a fé que nos reconcilia com Deus, é a fé que nos faz aceitos diante de Deus, é crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então o apóstolo Paulo começa essa dissertação agora sobre a justificação, sobre a paz, sobre a reconciliação com Deus, falando que a justificação pela fé é a única maneira que nos faz termos a nossa amizade com Deus refeita. Porque lá no Éden a amizade com Deus foi quebrada. Quando o pecado entrou no mundo, a comunhão com Deus do homem com Deus foi desfeita. E a partir de então todo homem já nasce rebelde. Todo homem já nasce querendo desobedecer a Deus. Todo homem já nasce querendo ir para longe de Deus. Todo homem já nasce com medo de Deus. Todo homem já nasce querendo viver à parte de Deus. Mas no momento em que o Espírito Santo nos regenera, no momento em que nós recebemos a fé para crer no Senhor como nosso Salvador, essa paz ela é reconstruída. Há uma reconciliação. Então aquilo que foi quebrado lá no Éden agora é refeito, é reconstruído. Há uma reconciliação. E essa reconciliação é o que traz paz. O que é a paz com Deus? É a amizade, é o relacionamento, é a cumplicidade, é a certeza de que Deus nos ama, de que Deus está presente, de que Deus nos recebe de novo na sua presença. Aleluia. Então, nesse verso primeiro, ele vai nos ensinar que essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas é a restauração do relacionamento quebrado. Essa paz é um presente de Deus, não é algo que nós conquistamos pelos nossos esforços. Não adianta eu e você decidirmos hoje aqui para dizer, não, tudo bem, se eu estou em rebelião contra Deus, eu decido hoje refazer essa minha paz com Deus. Eu vou até Deus, eu vou pedir perdão a Ele, eu vou dizer que agora eu não quero mais viver longe dele, eu quero viver perto dele, eu quero me reconciliar com Ele. Eu vou fazer isso, é impossível fazer. A única maneira de nos reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo, é através da fé em Jesus. É preciso crer no sacrifício de Cristo. É preciso entendermos que aquele prisioneiro condenado que nós éramos só pôde sair dessa prisão, só pôde ter essa pena cancelada porque alguém morreu no nosso lugar. E esse alguém é o Filho amado de Deus, Cordeiro imaculado, Cordeiro perfeito. E Ele é o único que pode restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ele pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. Ele tornou possível essa reconciliação. E essa paz não é superficial. Não é uma paz que está condicionada às circunstâncias. Tive um bom salário esse mês, estou em paz. Mês seguinte, o salário cai para metade, perdi a paz. Estou com saúde, estou em paz. Fiquei doente, perdi a paz. Comprei o ferro, mas estava tudo certo, estou em paz. Chego o ferro lá na obra, faltou um monte, perdi a paz. Não é desse tipo de paz que nós estamos falando. Essa paz ela é duradoura, essa paz ela é profunda e principalmente é uma paz transformadora. Porque a partir do momento que o nosso relacionamento é restaurado com Deus, a nossa vida é transformada. Irmãos, nós estamos
pessoa, ela disse que abraçou a fé, pegou a vida para Jesus, se tornou membro da comunidade cristã, frequenta a comunidade, não muda nada. Continua sendo irado como era, continua falando mal dos outros como falava, continua comprando não pagando como fazia antes, não muda nada, não muda os hábitos, não muda o palavreado, não muda a maneira de vestir, nada muda. Então, essa paz com Deus não pode ter sido refeita se a vida não foi transformada. A única maneira de evidenciarmos essa nossa reconciliação com Deus é a mudança do nosso caráter. Porque agora nós temos o caráter de Cristo e não mais a nossa própria vontade. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, sabe o síndrome da Gabriela? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Então, você pode ir para o inferno assim, porque não adianta. Para andar com Jesus, para estar reconciliado com Deus, é preciso haver a transformação. Então, essa paz, ela não depende das circunstâncias. Tudo está indo bem, eu estou em paz. Estou em paz com Deus. Eu sei que com o Senhor eu estou seguro. Mas agora tudo está difícil, tudo está complicado, a situação mudou. Mas eu continuo em paz com Deus. Eu não estou passando por provocações que vão trazer de volta aquele pecado que eu praticava antes. Eu estou em paz com Deus. Mas agora parece que o Satanás vem todo dia trazendo essa provocação de novo. Mas eu não perco a paz com Deus, eu continuo em paz com Deus. Porque essa paz não depende de mim, não depende da minha força, depende da presença do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Então, nós precisamos perguntar para nós mesmos nessa noite se nós já experimentamos essa paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus? Ou ainda estamos em rebelião contra Ele? Se é o caso de nós ainda estarmos em rebelião contra Deus, se é o caso de nós ainda estarmos desafiando a Deus, é uma grande sensatez. Nós precisamos agradecer a Deus que Ele não levou isso em conta até hoje e pedir perdão urgente. Entregarmos a Deus Jesus Cristo, para que essa reconciliação aconteça em nós através de Jesus Cristo. Porque se nós tivermos hoje que prestar contas diante de Deus, não estando em paz com Ele, não vai ficar bom. Como diz aí os jovens na linguagem mais atual, vai dar ruim. Experimente se encontrar com Deus estando em rebelião contra Ele. Experimente se encontrar com Deus estando fora do propósito dele. Tem um texto na Bíblia em que o Senhor diz assim: eu virei e vou me encontrar com vocês. Então prepara-te, Israel, para te encontrar com Deus. Tem gente que acha esse versículo bonito, mas se você pegar o contexto, não é bonito não. Porque o povo estava em pecado, estava desobedecendo a Deus, estava em rebelião contra Deus, e Deus estava marcando o momento de acertar contas. Deus estava falando assim: eu vou acertar contas com vocês, se prepara. Sabe quando o pai fala assim, em casa nós acerta? Já escutou isso do pai ou da mãe? Você está em algum lugar aprontando nenhuma. Nada de errado está acontecendo. Parece que não está vendo. Aí de repente você olha para o pai assim e fala assim: na casa tem que acertar. Então assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. É uma outra maneira de dizer: acerto de conta chegando. Portanto, é importante que nós nos perguntemos hoje: estamos em paz com Deus? Ou ainda estamos em rebelião contra Ele? Entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus? Fomos reconciliados com Deus? O Espírito Santo está habitando no nosso coração? Se não, é o dia, é a hora, é o momento, é agora. Pode ser que não tenhamos outra oportunidade. Agora, se você já se reconciliou com Deus, já entregou sua vida a Cristo, confessou seus pecados, confessou Jesus como Salvador, tem vivido essa paz no seu dia a dia? Será que essa paz é realidade para nós? Porque se nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, mas não nos sentimos em paz com Deus, não sentimos que entre nós e Deus está tudo bem, que está tudo certo. Conversávamos lá no funeral da irmã Mocinha,
O Senhor pode vir me buscar a qualquer momento, está tudo bem. Irmãos, nós precisamos viver a vida com os pés no chão, mas a nossa cabeça não está no Senhor. Se tiver que partir agora, está tudo bem? Estamos em paz? Os nossos negócios, estamos em paz com Deus? Nosso relacionamento em casa, nós estamos em paz com Deus? Nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, aqui na igreja, quando nós nos assentamos nesses bancos, nós sentamos com alegria, com o coração cheio de louvor, exaltação, bendizendo o nome do Senhor. Porque quando nós estamos em paz com Deus, o violão pode estar desafinado, o pastor pode tocar muito mal, como toca mesmo. Não é? A música pode estar alta, pode ser que ele não goste do ritmo, pode ser que o ar-condicionado ele funciona direito, nada disso importa, nós estamos em paz. Em paz com Deus. Reconciliados. Sabe o ambiente do jardim? E que o Senhor vinha todos os dias e procurava um tempo para conversar? Isso é reconciliação. Em termos espiritual. Quando nós estamos em paz com Deus, nós temos esse ambiente do jardim de volta. Temos um ambiente da presença de Deus de volta na nossa vida. E lá fora o mundo pode estar virando de cabeça para baixo. Ainda assim temos paz com Deus. Essa é a realidade sobre nós, é importante perguntarmos isso nessa noite para nós mesmos. Verso 2: o acesso à graça e à esperança. Por meio de quem obtivemos também nosso acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Por que nós temos essa esperança? Por que nós temos essa paz com Deus? Por que nós temos a certeza de que vamos morar no céu? Por que nós temos a certeza da vida eterna? Por que nós temos a esperança da salvação? Minha esposa aqui no início do mundo, ela dizia: eu sei que eu não vou para o inferno. Eu também sei que eu não vou para o inferno. E a certeza que eu tenho que eu não vou para o inferno está baseada no fato de que ele não depende de mim ir para o céu. Porque se dependesse de mim para ir para o céu, eu já estava no inferno há muito tempo. E Paulo está dizendo aqui: nós somos reconciliados com Deus porque tivemos acesso à graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. É algo que nós não merecemos. É algo que nós não fizemos por ter nenhum mérito diante disso. Sabe o que eu e você fizemos para ser salvos? Nada. Sabe o que eu e você podemos fazer para ser salvos? Nada. Filipenses, no livro Maravilhosa Graça, ele descreve que é graça. E graça é o seguinte: não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E também não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Porque Deus te ama, Deus nos ama e pronto. Isso é graça. Não tente merecer o amor de Deus, você nunca vai conseguir. Você pode se esforçar ao máximo, você pode fazer tudo de bom e de melhor, e ainda assim não merecerá o favor de Deus. Mas Ele nos ama pela graça. A graça é esse favor imerecido de Deus, e essa graça ela não apenas nos alcança e nos salva, mas ela nos sustenta e nos capacita a viver para Deus. Aleluia. Alguns que são
Então, se você for classificado, então você não precisa ir para o céu. Você não vai para o inferno, mas também não precisa ir para o céu. Você pode ficar por aqui, a pessoa diz, eu gostaria. Porque na verdade ela não quer estar perto de Jesus, ela só não quer ir para o inferno. Então, desde que ela possa desfrutar desse mundo sem ir para o inferno, também não precisa de Jesus. Isso, e o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre relacionamento. O que nós ganhamos no Evangelho não é a entrada no céu. O que nós ganhamos no Evangelho é a presença de Jesus Cristo. É o amor de Deus, é o relacionamento com Deus, é a cumplicidade com Deus, é o andar com Jesus. Tem um verso espetacular lá no livro do Êxodo que eu acho muito lindo. Deus fala para Moisés: Moisés, olha, você vai acompanhar esse povo e eu vou estar com você, mas eu não vou no meio desse povo, porque esse povo é um povo teimoso. E o Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não faz a gente sair daqui, porque a única diferença que nós temos dos outros povos é que o nosso Deus anda conosco. Se não for para andar com o Senhor, eu também não quero andar com ninguém. E eu acho esse versículo lindo, porque Moisés não estava querendo ir para a terra prometida. Porque a proposta de Deus é: Moisés, vocês vão para a terra prometida. Eu vou viabilizar a viagem, eu só não vou com vocês. Então, Moisés, vocês vão para andar com o Senhor, eu também quero. E nós, irmãos, precisamos entender. Se o Evangelho que nós vivemos é a alegria de andar com Deus, é a alegria de desfrutar da presença, da amizade, do amor de Deus, ou simplesmente é um desejo de ter as bênçãos de Deus no meio do inferno. Então, assim, se Deus me abençoar, até tudo que eu quero, não me mandar para o inferno, nem precisa ficar perto de mim. Muita gente entende o Evangelho assim, muita gente. Mas o Evangelho não é sobre isso. Porque quem não deseja, não anseia pela presença, pela companhia, pelo estar perto do Senhor, essa pessoa não experimentou a graça. Essa pessoa não está reconciliada com Deus. E é preciso reavaliar tudo isso. Então, essa paz que nós tivemos acesso, ela nos motiva a perseverar. Essa paz com Deus, ela vai nos dar a vontade e o desejo de estar sempre andando com o Senhor, obedecendo a Deus, conhecendo a Deus, desfrutando de Deus. Por quê? Porque é a graça que nos faz perseverar na presença do Senhor. Esse é um dos chamados 5 pontos do calvinismo. Eu não vou pregar calvinismo aqui, mas o último dos 5 pontos é a perseverança dos santos. Uma vez alcançado pela graça, você estará na graça para sempre, porque você perseverar. Pastor, mas se eu me perder, você não vai se perder. Pastor, mas se eu abandonar, você não vai abandonar. Se a graça realmente é alcançada, se você realmente entregar a sua vida para Jesus, se você realmente for um salvo de Jesus, você pode até fraquejar em algum momento, mas no momento que estiver com Deus, você estará por toda a eternidade na presença do Senhor. Jesus é o caminho para a graça. Jesus é o caminho para a esperança. Somente em Cristo nós temos a garantia de um futuro glorioso, aonde nós poderemos ver Deus face a face. A graça é algo que nos é ofertado por causa da pessoa de Jesus Cristo. Não é porque a gente entrega dízimo, não é porque vem da igreja, não é porque faz tudo certo, faz tudo errado, porque você é um bom cidadão. Quem é salvo, quem é crente, faz todas essas coisas. Além de dizer amém, bater palma, bater o pé, dá glória a Deus, né? Que o corinho nós cantávamos, quem é salvo, com certeza diz amém, quem é salvo, com certeza bate palma, além de fazer tudo isso. Nós sabemos que nós somos salvos por causa de Cristo, não é por nossa causa, não diz respeito a nós, é por causa do Senhor Jesus, somente por causa dele, o Filho amado do Rei, que se entregou por nós. Diante disso, irmãos, cabe-nos também perguntar a nós mesmos como temos vivido à luz dessa esperança. As nossas vidas refletem a confiança no futuro que Deus preparou para nós. Nossa maneira de viver, nossa maneira de conversar, nossa maneira de nos portar, os nossos relacionamentos estão refletindo a confiança de que nós realmente vamos morar no céu e estar eternamente com o Senhor.
Eu não posso dizer, eu creio em Deus, e as minhas palavras dizer outra coisa. Eu não posso professar ou carregar o título de cristão, e as minhas palavras demonstrar que eu não confio em Deus, que eu não acredito em Deus, que eu não tenho esperança da vida eterna, que eu não tenho certeza da salvação, e falar como se eu não fosse filho de Deus. Portanto, é importante que nós pensemos nisso nessa noite. Como nós estamos vivendo a luz dessa esperança, temos a certeza que vamos morar no céu? Essa certeza tem nos feito a andar cada vez mais perto do Senhor, querendo, desejando estar mais perto dele? Ou será que a gente só quer as bênçãos de Deus e se livrar do fogo do inferno? Porque se assim for, irmãos, não compreendemos a graça, não compreendemos o Evangelho, não entendemos ainda o que é a reconciliação. Mas quando nós compreendemos, aí o apóstolo Paulo vai falar dos versos 3 a 5, que nós temos alegria, inclusive principalmente nas tribulações. E ele diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. O nosso termo tribulação vem do latim, da palavra tríbulo. No tempo do apóstolo Paulo, o tríbulo era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, e era usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tríbulo separava o grão da palha. Portanto, ao passarmos por tribulações e dependermos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós quando estamos dentro da graça de Deus e fomos reconciliados com o Senhor, nós passamos por tribulações, mas não nos desesperamos diante das tribulações, porque sabemos que as tribulações nos aperfeiçoam. Então imagine esse pedaço de madeira, um cravo de metal, sendo arrastado sobre o trigo, sendo arrastado sobre a cevada, sobre todos os cereais que eles colhiam. Quando o trigo acabava o seu trabalho, a palha era tirada e ficava apenas o grão do cereal. É isso que Deus permite que aconteça conosco às vezes. A tribulação vem para que a palha possa ser tirada, para que tudo aquilo que é superficial, para que tudo aquilo que é enganoso, para que tudo aquilo que é inútil na nossa vida seja tirado, seja eliminado, seja limpo, para que possamos ser e ter a utilidade que Deus quer que nós tenhamos. Então o apóstolo Paulo diz que essa tribulação, ela produz uma perseverança, uma paciência, essa paciência produz experiência, e essa experiência produz esperança. A palavra paciência, que é usada aqui, e que na minha tradução está como perseverança, é hipomone. E o que significa hipomone? Hipomone significa mais que fortaleza, significa o espírito que pode vencer o mundo. Essa hipomone não significa o espírito que resiste passivamente, mas sim vence e conquista ativamente as provas e tribulações da vida. Então essa paciência não é uma paciência que fica sentado esperando a tribulação passar, mas é uma paciência que continua lutando, que continua agindo, que continua trabalhando, que continua amando, que continua fazendo, que continua servindo até que a tribulação passe. Porque quem tem hipomone, quem tem paciência, essa paciência bíblica, ele não desiste diante das tribulações, ele não para, mas ele continua firme, ele continua perseverante, ele continua lutando, apesar das tribulações, porque confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Essa reconciliação com Deus nos permite passar pelas tribulações com essa atitude. Não, essas tribulações para aqueles que estão reconciliados com Deus não são fim em si mesmas, mas é o meio pelo qual Deus está trabalhando, nos moldando e nos fortalecendo. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, um dia já cantou: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu tive alguns anos atrás o privilégio de ver o autor desse canto cantando esse corinho, pastor de cultura. Ele está bem idoso, e ele é o autor desse canto que estava cantando esse corinho. E nós já cantamos muitas vezes: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Quando o Senhor começa a quebrar, quando o Senhor começa a fazer: então vem aqui que eu estou precisando reformar você. Aí de repente fala assim: Senhor, eu estava brincando, faz isso com o fulano.
estamos verdadeiramente reconciliados com Deus. As tribulações, elas parecem que são uma causa da nossa existência. A gente começa a murmurar, a gente começa a blasfemar contra o Senhor, a gente começa a desanimar da vida. Mas quando nós estamos reconciliados com Deus, essa tribulação é apenas um instrumento de Deus para nos moldar, para nos fortalecer. Todo deserto tem um começo, todo deserto tem um fim. Toda tempestade passa. O importante é o que nós aprendemos no deserto. Nós aprendemos na tempestade o quão mais perto de Deus nós ficamos depois do processo. Porque se o processo nos aproximou de Deus, significa que estamos verdadeiramente reconciliados com Ele. E se o processo nos afasta de Deus, significa que nós ainda precisamos entender a graça. Porque muitas vezes achamos que graça é para tudo dar certo e nada dar errado. Achamos que graça é para que tudo funcione e nada aconteça de ruim na nossa vida. Mas a graça permite-nos passar por tribulações. Por que Jó sofreu de graça? O que ele tinha feito para passar por aquilo? Nada. É graça. E por a graça de Deus ele passou pelo que passou e foi aprovado, fundado. E ele termina a tribulação dizendo assim: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi falar de ti, porém agora meus olhos te veem. Aleluia. Jó saiu da tribulação perfeitamente reconciliado com Deus. A esperança que nasce nas tribulações, ela não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Uma vez que estejamos passando por tribulações, confiemos que o amor do Senhor continua valendo. O Espírito Santo vai derramando mais desse amor para que possamos vencer. Para que nós possamos entender melhor como isso se dá, como isso funciona na prática, precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo supremo do sofrimento e vitória. Sofreu e venceu. Enfrentou a cruz por amor a nós. E agora nos capacita a enfrentar as nossas lutas com a mesma confiança que ele teve no Pai. O Senhor Jesus, agonizando em vida no Getsemane, suando gotas de sangue, ele diz assim: Pai, se possível, passe por esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Senhor, eu não gostaria de estar passando por o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor quer o meu bem. Ouvi o testemunho do pastor há um tempo atrás. O filho foi estudar fora. E eles combinaram de que, em determinado dia do mês, o pai ia enviar uma quantia para o filho para que ele pudesse bancar o seu sustento lá. 2 dias antes do combinado, o filho liga: Pai, meu dinheiro acabou. O senhor pode adiantar o dinheiro para mim? O pai falou assim: primeira coisa que eu te perguntar, você acredita que eu te amo? Filho, acredito, pai. Então tá bom, não vou te mandar o dinheiro. Pai, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho o que comer aqui. Jejua. Jejua. Eu não vou mandar dinheiro adiantar, vou te mandar no dia que nós combinamos. E aí, o filho teve que jejuar 2 dias. E depois de 2 dias, o pai depois falou assim: o filho falou assim: Pai, se eu não soubesse que você me ama, eu tinha te xingado tudo. Mas eu não xinguei, porque eu tenho certeza que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está fazendo isso por mim. Eu me contou assim: nesses dias que eu estava jejuando, eu tive experiências maravilhosas com Deus. Eu vivenciei milagres também. Vivenciei milagres que amigos meus de escola chegaram assim e disseram: comprei esse lanche aqui, mas eu não estou afim de comer, então, com você. Esse milagre de provisão de Deus que eu nunca tinha experimentado. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos prova porque Ele nos ama. E nós precisamos ter a certeza do amor de Deus no momento da tribulação. Dizer: Senhor, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Isso se a gente não entende mesmo, porque a gente entende, né? A gente fez burrado, fez coisa errada, está sofrendo as consequências e achando que é aprovação. Não é aprovação, é colheita. Plantou, colheu. Não tem jeito. Mas quando está tudo bem, parece que as coisas
Eu sei que o Senhor está trabalhando isso para o meu bem. E diante disso, irmãos, como eu e você temos encarado as tribulações? A tribulação que a gente passa no dia a dia, todas elas, seja qual for, tem fortalecido a nossa fé ou tem feito a gente abandonar o Evangelho? Quero saber de igreja, mas não. Quero saber de Deus, mas não. Vou ser dizimista, mas não. Faço tudo certo, mas quanto mais eu tento fazer certo, mais errado, mais acontece. O cidadão chegou para mim um tempo atrás e falou assim: rapaz, parece que quanto mais eu quero dar certo, mais as coisas dão errado. Eu falei assim, olha para a Bíblia, cara. Olha para a Bíblia. Os homens mais santos desse mundo foram os que mais sofreram. Está achando que você é melhor que eles? Os homens mais santos desse mundo, eles que mais trabalharam para a expansão do reino de Deus, foram os que mais sofreram. Todos apanharam, todos foram presos, todos foram mortos, martirizados. Está querendo o quê? A pergunta é: essas tribulações estão te afastando de Deus ou te aproximando mais de Deus? A tribulação nossa nos levando a conhecer mais de Deus ou a desanimar a fé? Se nós estamos mais próximos do Senhor nas tribulações, fomos reconciliados. Mas se as tribulações e as lutas têm nos afastado de Deus, ainda estamos em rebelião contra Ele. É dia de reconciliação hoje. Amém? Amém. Versos 6 a 8. Agora Paulo fala do amor incomparável de Deus. Por que é o amor incomparável? Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas quem são esses nós que o apóstolo Paulo está dizendo? Aqueles que foram reconciliados. Jesus morreu por todos? Não. Jesus morreu por aqueles que serão salvos. Jesus morreu para os salvos. Não morreu para todos, porque nem todos serão salvos. Então, quando Paulo está falando do nós, aqui ele está escrevendo a igreja de Roma. Ele está dizendo assim: nós que fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados porque Deus tem um amor incomparável por nós. Porque nós não tínhamos ainda nos consertado com Deus. Nós ainda não tínhamos nos arrependido dos nossos pecados. Nós não ainda estávamos desejando pegar a nossa vida a Cristo. Mas Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós, Deus entregou Jesus Cristo para morrer por nós quando nós estávamos longe. E Paulo fala assim: quem faz um negócio desse? A maioria que tem filhos. Alguns ainda não têm. Alguns estão prestes a ter. Então é assim. Como é que você vai querer morrer por alguém, ou dar o seu filho para morrer no lugar de alguém? Então vamos imaginar que você seja praticamente um santo. Aí tem uma pessoa lá que está morrendo, precisa do coração, o coração do teu filho é compatível. Aí chega para você e fala assim: vamos tirar o coração do teu filho e colocar naquela criança aqui, ou naquele adulto para ele morrer? Para ele não morrer? Aí você vai olhar e fala assim: puxa vida, aquela pessoa é uma boa pessoa, né? Tem um grande potencial. Se eu der o coração do meu filho para colocar naquela pessoa, meu filho vai morrer. Mas aquela pessoa ali, ela vai consertar o mundo, vai fazer tanta coisa boa, eu acho que eu vou deixar. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe não faria isso. Talvez você deixasse até o seu coração, mas o filho de jeito nenhum. Talvez você fale: não serve o meu pode dar, mas o meu filho de jeito nenhum. Mas aí Paulo fala assim: o amor de Deus ele é tão comparável, porque nós não éramos bons, nós não tínhamos feito nada de bom, estávamos em rebelião contra Deus, e Deus decidiu nos amar. E não só decidiu nos amar, pegou o filho dele que tinha feito nada errado, que nunca tinha cometido nenhum pecado, nunca desagradou o Pai, e ele pegou o filho dele amado, pendurou numa cruz,
Primeiro que ele tem que passar a maior vergonha que alguém poderia passar. Porque vocês devem saber, eu tenho que comentar isso aqui. Aquelas pinturas que mostram Jesus com o fraldão na cruz, aquilo lá é para suavizar a imagem. Jesus foi pegado na cruz nu, porque era assim que os bandidos, os malfeitores, os condenados eram pegados na cruz, sem roupa nenhuma. Tinha que andar carregando a cruz sem roupa. Aí depois era pregado naquela cruz e ficava dias lá agonizando. Então Deus pegou o filho dele amado para colocar no lugar de quem? O meu lugar, o seu lugar. E aí Deus despejou toda a ira dele no filho amado. Toda aquela ira que era para mim, que era para você. O castigo que era para nós. Jesus assumiu sobre ele. Então Paulo está dizendo aqui, pode ser que por um bom alguém ouse morrer. Ninguém aqui gostaria hoje de dizer, não, eu vou morrer no lugar de uma pessoa boa. Mas Paulo fala assim, mas Deus mostra o seu próprio comparado conosco, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Nós não fomos reconciliados, só fomos reconciliados porque Deus tem um amor incomparável por nós. É um amor que não dá para se explicar. O amor de Deus, ele é ativo, ele não é passivo. O amor de Deus, Deus me ama, ele fica lá esperando. Não, ele tomou a decisão. João 3,16, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele tomou a atitude, ele tomou a direção, ele tomou a ação de fazer por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que o Evangelho não é religião. O Evangelho é o contrário de religião. Porque religião é alguma coisa que o ser humano faz para tentar chegar até Deus. O Evangelho é Deus vindo em encontro do mundo perdido, para resgatar os pecadores. Aleluia. É um amor ativo. Não é um amor que fica lá no trono, no lugar remoto do universo. Não é um Deus que fica esperando que os seres humanos o adorem. Ele sabe que esses seres humanos não podem fazer isso, mas ele alcança essas pessoas. E ele não apenas sente amor por nós, mas ele demonstra esse amor por nós. E esse amor é demonstrado de maneira concreta na cruz do Calvário. Toda a justiça foi cumprida. E todo o amor foi demonstrado, o amor por nós. Aleluia. A morte de Cristo é a maior prova do amor de Deus. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Se você ainda é inimigo de Deus, saiba que Jesus morreu por você, mesmo você sendo inimigo de Deus. Essa mensagem é para você. Arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Cristo. Porque esse amor é incomparável. Você não vai encontrar isso em todo lugar. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, irmãos. E ele na cruz nos reconciliou com o Pai e nos transformou de inimigos em filhos. Será que esse amor impacta o nosso coração? Será que nós realmente reconhecemos esse amor? Ou será que a história do amor de Deus é apenas mais uma história para nós? Ou uma simples lenda? Uma lenda que alguém contou e nós absorvemos isso, e para nós é só mais uma história, é mais uma filosofia de vida, é mais uma religião, é mais uma opção no cardápio de crenças que nós encontramos no mundo hoje. Nós já nos deixamos impactar por esse amor demonstrado na cruz. Esse amor realmente nos constrange. O apóstolo Paulo fala que esse amor de Deus deve nos constranger, deve causar constrangimento em nós. Como é que Deus pode me amar tanto assim? Perguntaram algum dia para alguém que pessoa ele ficaria surpreso de ver no céu. A resposta dele é: a pessoa que eu vou ficar mais surpresa de ver no céu sou eu mesmo, porque como Deus pode salvar o cara como eu? Como é que, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu penso, sabendo quais são os meus pensamentos, o que passa na minha cabeça, Deus tem coragem de me amar. Deus tem coragem de me salvar. Então a pessoa que eu vou ficar mais assim, surpresa pelo céu, sou eu.
porque não dá para entender como é que Deus só não acaba. Então nós precisamos ter esse constrangimento. E aí a pergunta é: estamos tendo? Se esse amor de Deus nos constrange, estamos reconciliados com Deus. Mas se o amor de Deus para nós é algo comum, Deus me ama, tudo bem, e daí? Aí estamos em rebelião com o Senhor, precisamos nos arrepender e reconciliar com Deus. Por último, versos 9 a 11, salvação e reconciliação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Ele da nossa ira, da ira de Deus. Porque quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque Cristo não só morreu, mas Cristo ressuscitou. Porque se Jesus tivesse morrido pelos nossos pecados e tivesse ficado na sepultura, muito bem, nós seríamos perdoados e morreríamos. Mas pelo fato de que agora nós já entendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou, significa que nós também ressuscitamos com Cristo e agora nós temos a vida eterna. Nós vamos morar no céu com o Senhor, não porque nós temos algum mérito nisso, mas porque ao ressuscitar dos mortos, Cristo levou todos nós. Ele abriu a porta do santuário celestial, como nós vimos na carta aos Hebreus, e todos nós agora somos bem-vindos na presença do Rei. Aleluia! E um dia estaremos lá, corpo, alma e espírito, assim como Cristo subiu, todos nós vamos subir, transformados na presença do Senhor por toda a eternidade. A reconciliação é um ato divino que restaura completamente nosso relacionamento com Deus. A reconciliação é algo que Deus fez para nos trazer de volta à sua santa presença e nos manter com Ele por toda a eternidade. Aleluia! A salvação é um processo contínuo. Começa na justificação e se completa na glorificação. O que é salvação? Salvação é um processo que dura toda a nossa vida. Nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos santificados e um dia seremos glorificados. Porque o Senhor nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos está santificando através do Espírito Santo, até que sejamos plenamente glorificados para estar na presença dele para todo sempre. Aleluia. E agora nós temos essa esperança, essa certeza da salvação, porque agora não mais estamos sendo alvos e somos réus da ira de Deus, mas agora nós temos a certeza da vida eterna. Cristo não apenas nos justifica, mas Ele nos sustenta e nos conduz à salvação final. Irmãos, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Não significa que eu já seja perfeito, não significa que o fato de eu ser salvo, eu não cometa pecados, não significa que eu não me suje às vezes, não significa que eu estou livre e isento de cometer erros, mas significa que eu não sou o que eu deveria ser, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era. Aleluia! Hoje vai ser santo de ontem e menos santo de amanhã. O Espírito Santo está nos aperfeiçoando a cada dia. Reconciliados com Deus, agora somos sustentados pelo Senhor Jesus. Paulo ainda vai falar lá no capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos tirar da mão do Senhor? Ninguém pode. Nada da criação pode nos afastar do amor de Deus. Uma vez reconciliados com Deus, o Senhor é fiel para nos manter na presença dele para todo sempre. Ele é a fonte da nossa reconciliação e a garantia da nossa vitória. Aleluia! Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa, Ele sustenta e Ele termina. Tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é através dele. Nossas vidas refletem a gratidão pela salvação que Jesus conquistou para nós. Temos vivido como pessoas verdadeiramente reconciliadas por Deus. Irmãos, nós temos vivido os nossos dias, semanas, meses, anos na presença do Senhor Jesus, como quem está sendo preparado para estar no céu com Ele por toda a eternidade, porque senão precisamos nos reconciliar com Deus urgentemente. A reconciliação não é uma realidade na nossa vida, se não for assim. Voltando lá à ilustração do homem condenado, ele não apenas escapou da morte, mas também foi convidado a viver como filho da família dele.
Ele nos quer na mesa do palácio. Mas é muito triste a gente encontrar, e temos encontrado muito, filhos do rei, que deveriam estar na mesa do palácio procurando comida no lixo, querendo se alimentar das bolas dos porcos comem. É muito triste mas percebermos que aqueles que gostariam ou deveriam estar desfrutando dos manjares da mesa do Rei do Universo, morrendo de fome. E o que é pior, não percebe que estão com fome. Sabe quando você está morrendo e na lição não tem vontade de comer? Acontecendo muito isso. A reconciliação com Deus nos leva para a sala do banquete, para a sala do trono. O que Davi diz no Salmo 23: prepara-os um banquete perante mim na presença dos meus inimigos, muitos também a cabeça com óleo no cálice da minha glória. Aqueles que são reconciliados com Deus têm fartura, têm reconhecimento e andam em honra diante do Senhor. Ainda que passem por tribulações que vivam na pobreza, ainda assim são recebidos como príncipes na presença do Todo-Poderoso. Porque não fomos apenas livrados da morte, não fomos apenas livrados do inferno, mas somos convidados a viver como filhos. Da mesma forma, em Cristo, não apenas nós encontramos os pais da esperança, mas também somos chamados a viver de maneira transformada, não nos conformando com esse mundo, mas vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Nós não queremos estar conformados com esse mundo. Nós queremos uma reconciliação verdadeira com Deus. O mundo nos pressiona a viver segundo os seus padrões. Nós estamos sendo pressionados a todo tempo, a todo momento, a sermos adaptados ao padrão do mundo. Você tem que ter, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que praticar aquilo que o mundo quer que você pratique. Mas em Jesus nós somos chamados a viver segundo a vontade e o propósito de Deus para nós. Nós não estamos aqui para fazer o que todo mundo faz. Quando a gente falava para a mãe assim, mãe, mas deixa eu ir. Não, você não vai. Ah, mas todo mundo vai. Qual que é a resposta clássica da mãe? Você não é todo mundo. Se você se reconciliou com Deus, você não é todo mundo. O mundo pode te impressionar, o mundo pode te convidar, o mundo pode te oferecer, e você sabe, não. Eu sou diferente. Eu não sou todo mundo. Jesus não morreu por mim para que eu vivesse dessa forma. Nós somos chamados a viver segundo a vontade de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não se contente com uma vida medíocre. O mundo quer que nós vivamos na média, mas nós não podemos comentar isso. Jesus morreu na cruz para que nós vivamos uma vida de excelência, desfrutando da graça, do amor, da misericórdia, da bondade, das bênçãos do Senhor, nos sentando à mesa com o Rei do Universo todos os dias. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Portanto, vivamos ao altura do chamado que nós recebemos em Cristo. O Senhor está nos chamando hoje para nos reconciliarmos com Ele. Já me reconciliei, pastor. Renove. Diga, Senhor, o que é errado em mim? Precisa mudar, eu quero mudar de novo. Eu gostaria de orar com vocês. Pode ficar em pé, por favor. Irmãos, nós estamos sendo desafiados a não nos conformarmos com este mundo. Todos os dias desse ano nós estamos orando por isso. A não andarmos segundo a maioria, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Precisamos responder a esse chamado. Como temos respondido a esse chamado, irmãos? Como temos respondido a esse chamado, irmãs? Que áreas das nossas vidas ainda precisam ser alinhadas com a vontade de Deus? Feche os seus olhos, medite por um instante. Que áreas da sua vida, que áreas do seu caráter, que áreas do seu ser ainda precisam ser transformadas para que essa reconciliação com Deus seja real na sua vida, para que você tenha uma vida de excelência,
Diga: Senhor, eu não quero estar contra o Senhor. Senhor, eu não quero estar contra, eu quero estar em paz contigo. Se você está em paz com Deus, diga: Senhor, eu quero continuar em paz com o Senhor. Continue me aperfeiçoando. Se a tribulação tem tentado tirar você da presença de Deus, diga: Senhor, eu sei que essa tribulação é para o meu bem, eu sei que o Senhor me ama, eu não quero desistir. Senhor, que alegria saber que o Senhor nos reconciliou contigo, Senhor. Que alegria saber, ó Deus, que o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores e derramou toda a sua ira sobre o seu Filho amado naquela cruz, que subiu naquela cruz no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado para nos reconciliar com o Senhor. Não tem a ver com a nossa religião, não tem a ver com a nossa bondade, não tem a ver com o que nós fazemos de errado ou de certo, não tem a ver com a nossa nacionalidade, não tem a ver com a nossa linhagem, tem a ver apenas com a tua graça e com a tua misericórdia. Senhor, ensina-nos a compreender a graça. Ensina-nos, ó Senhor, a viver essa graça. Ensina-nos, ó Senhor, a andar nessa graça. Sabemos, ó Deus, aprendemos aqui que o Senhor é poderoso o suficiente para nos alcançar, para nos reconciliar, para nos aperfeiçoar, para nos salvar, para nos manter na tua presença, para nos guardar, para nos santificar e para nos levar para a eternidade com o Senhor. Senhor, nós desejamos isso em todo o nosso coração nessa noite. Venha nos limpar, Senhor, venha nos lavar novamente. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama e queremos compreender esse amor que nos constrange, esse amor que é incomparável, inexplicável. Não sabemos, ó Senhor, explicar, mas queremos ser gratos. Queremos te amar todo o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, faça isso por nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus oramos. Agradecemos a Deus por esse tempo, pela tua presença, por receber aqui mais essa vez, por ouvir, Senhor, os nossos louvores, por permitir que estivéssemos, ó Senhor, em comunidade, em comunhão uns com os outros, por falar conosco pela tua palavra. Leva-nos, ó Deus, em paz, guarda-nos e livra-nos de todo mal, que nós possamos, ó Deus, estar todos os dias nos reconciliando contigo. Não queremos jamais estar contra o Senhor, porque sabemos que o Senhor é por nós e não queremos estar contra ti. Queremos viver de acordo com o teu propósito para a tua glória. Aleluia. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo